desafio é esse, tem que ganhar os 3. Ou eles ganham dos 3, ou então eles não fazem jus a todo o investimento que é feito. Primeira coisa que é bom a gente deixar bem claro. É um dos jogadores que mais estão correndo nesse time do Flamengo nos últimos... Voltou a ficar ruim. Eles já tiveram um problema público. Você vai entender a nova treta entre Felipe Luiz e Pedro e também polêmica com o jogador do Flamengo. Sobre a idiotice que uma parte pequena da torcida do Flamengo tá fazendo com o Samuel Lino. Primeira coisa que é bom a gente deixar bem claro. É um dos jogadores que mais estão correndo nesse time do Flamengo nos últimos jogos. Porque tem muito jogador apático, tem muito jogador que está acomodado, e o Samuel Lino, ele tem corrido muito, ele tem participado muito. E outra coisa, para quem quiser vir com a historinha, ai, pilhado, mas não basta só correr no futebol. O cara participou de 76% dos gols do Flamengo desde que ele chegou. De forma direta ou indireta. Fisicamente, é um dos que mais vem entregando num time que não tá correndo muitas vezes, num time que tá apático muitas vezes. E aí vem um bando de torcedor modinha, na minha opinião, ainda mais, cara, pichando, é muro, é Lino peladeiro, o cara acabou de chegar. É muita burrice o torcedor tirar a confiança de um jogador que acabou de chegar da Europa pro Flamengo. É o que eu digo, perdeu o gol feito, tem que ser criticado? Tem. Agora, os excessos que estão fazendo com o cara, tirando a confiança do cara, um grande exemplo disso é o Vitor Roque. Foi cobrado pra caramba pela torcida do Palmeiras, que chegou sem jogar tão bem. Olha o bolão que o cara tá jogando agora. A torcida, num momento como esse, pra quem tá correndo, tá? Se ele tivesse sem vergonha na cara, como muito jogador do Flamengo tava nos últimos jogos, eu até aceitaria uma cobrança dessa. Mas o cara tá correndo pra caramba. O cara tá se dedicando. É um dos jogadores que mais corre no Flamengo. Tá participando direto ou indiretamente de gol. Cara, é momento de dar confiança pro jogador. Se o Felipe Luiz decidiu que esse cara é titular, é porque ele tem uma importância. E que o torcedor não seja burro de tirar a confiança de um jogador que acabou de chegar. Então, eu não entro nesse grupinho pra querer tornar o Samuel Lino vilão. Bora te falar agora sobre o Flamengo. Para repercutir uma informação do jornalista Fabrício Lopes, do jornal O Dia. Ele assegura que a relação entre Felipe Luiz e Pedro voltou a ficar ruim. Eles já tiveram um problema público, com o Felipe Luiz sendo muito crítico ao Pedro numa entrevista coletiva. Pedro chegou a ser afastado. O Flamengo até colocou o Pedro à disposição no mercado, não existiram propostas, o rubro-negro também não conseguiu encontrar um centroavante. E diante desse cenário, o Pedro acabou ficando, melhorou, chegou a marcar gols, e a impressão que eu e muita gente tínhamos é de que o negócio havia sido superado. Mas o Fabrício Lopes assegura que a relação voltou a ficar ruim. Isso tem muito a ver com o fato de o Pedro não conseguir se firmar como titular. Das últimas 5 partidas do Fla, ele só foi titular em 2. Mas em uma delas, a última, na derrota para o Bahia, Pedro só jogou 16 minutos e ele acabou sendo substituído por conta da expulsão do Danilo aos 12. Então, na prática dos últimos 5 jogos, ele só conseguiu jogar verdadeiramente uma partida. Em outra, contra o Corinthians, ele nem sequer saiu do banco de reservas. Pedro também já havia sido reserva contra o Vasco e contra o Cruzeiro. A consequência desses poucos minutos em campo se reflete no número de gols. O Pedro tem uma temporada muito inferior às últimas, o que pode estar de fato mexendo com a cabeça do atleta. Se pintar proposta boa pelo Pedro, a tendência é que o negócio saia, especialmente se o Felipe Luiz confirmar sua permanência no Fla para 2026. Agora, sobre o Felipe Luiz, óbvio, ele está numa pressão que é inerente à função que ele ocupa. Você vai treinar um time grande, em algum momento você vai ser pressionado. Todo técnico vai passar por instabilidade, momento de regularidade da equipe. E ele teve agora a data FIFA, que sempre foi um problema, né? Dessa vez foi uma dádiva, porque não convocou ninguém, nenhum jogador foi convocado. Então ele trabalhou com todo mundo, não tem ninguém machucado, verdade. Todo mundo está disponível. Outro dia eu vi ali, foi ontem, não que o Saúl está sendo. O Saúl, eu fui atrás da informação, o Saúl está fazendo lá um tratamento específico, mas está treinando no campo com todo mundo, quer dizer, não está fora do jogo de quarta-feira. O Eric Pulgar está de volta também, pode ser escalado se ele quiser. Então ele tem todos os jogadores, teve 3 dias de folga para o elenco,
eu acho que é importante nesse contexto, né? É até bom lembrar, tem torcedor que vai para a rede social xingar os caras de vagabundos porque tiraram 3 dias de folga. O jogador de futebol, meu amigo, ele tem direito à folga semanal, como qualquer trabalhador. Então, ele teve a folga da semana passada, dessa semana e uma outra, que eu não sei se eles estavam devendo, sinceramente não sei, ou se é uma folga antecipada, porque eles vão ter semanas aí que vão ter que emendar. Agora vai direto até o jogo do Racing, não tem folga. Vai jogar na quarta, volta na quinta, vai jogar domingo, de segunda representa, terça faz um treino, quarta joga com o Racing, na outra quarta. Então, vai ser uma sequência aí de dias de trabalho sem interrupção. Então, terá, né, o Felipe Luiz até amanhã, contando hoje e amanhã, para o jogo de quarta-feira. Acho que é um tempo razoável para que ele apresente algumas novidades, para que o time melhore aproveitamento de chances criadas, finalize mais e melhor, corrija algumas questões que têm que ser corrigidas e tente apresentar algumas novidades, né? Eu acho que também é outra questão que ele tem que começar a se preocupar. Ele deveria, né? As pessoas já sabem mais ou menos como joga a equipe dele. Acho que ele tem que ter uma certa diversidade na forma como ele monta o time. Sistema de jogo, jogo que pressiona, jogo que ele pode jogar de uma outra forma, não tão pressionante como ele diz. Como é que vai ser contra o Botafogo, que é um jogo no piso de plástico. Mas o futebol se faz com desafios. O Flamengo tem um elenco caro, vários jogadores experientes, né? O técnico nem tanto, mas jogadores sim, vários deles. Então o que? Quer só carne assada? Não, tem que ganhar do Botafogo, tem que ganhar do Palmeiras, tem que ganhar do Racing, é isso. O desafio é esse, tem que ganhar os 3. Ou eles ganham dos 3, ou então eles não fazem jus a todo o investimento que é feito. É isso. Mas é difícil, sim. Se eles tivessem um elenco do Juventude, você fala, coitados, né? O Juventude tem ganhado do Botafogo fora, do Racing e do Palmeiras, né? Não, é o elenco mais caro da América do Sul, um dos mais caros, junto com o Palmeiras. Então, esse desafio é deles, eles têm que se virar. Tem que se virar. Como é que você compensa ponto perdido, por exemplo, o Grêmio, no jogo que estava na mão, para o Vasco, no jogo que perdeu vários gols, para o Santos lá atrás, num jogo ridículo de tapete vermelho para o Neymar, que eles estenderam, pateticamente, ganhando dos jogos difíceis. São 3 jogos difíceis. Então vai lá e ganha. Pessoal, já começou a bagaceira do Flamengo, já começou o mimimi. A torcida do Flamengo, a torcida mimizenta, a torcida dos Enzos aí, já começou a pegar no pé do Samuel Lino, como a gente está vendo todo mundo comentando aí. Vamos trazer essas notícias em primeira mão. Pessoal, impressionante. É impressionante como o Flamengo, quando está ganhando, independente da competição que seja, os jogadores são os melhores do mundo, o técnico é o melhor do mundo. Samuel Lino até esses dias praticamente era melhor do que Neymar jogando no Flamengo. Era titular absoluto da seleção brasileira. Agora já não serve para nada. O pessoal já estão criticando o cara de todas as formas possíveis já. Isso é absurdo, tá? O jogador, se tiver 3 dias de folga, o pessoal já está cobrando os caras. Cara, os jogadores também. Tudo bem que eles ganham milhões, mas os jogadores, eles são pessoas igual a nós. Eles precisam de folga. Nós, trabalhadores, precisamos de descanso. Então eles também precisam. Se eles jogarem cansados, aí, meu irmão, aí eles não rendem. Então é isso, pessoal. A gente viu aí, né, esses caras aí falando, Mauro César falando, Nicola falando, o Pilhado também, né. Mas essa treta que tá acontecendo aí com o Felipe Luiz e Pedro, cara, essa treta não é nova. Ela tá acontecendo já faz muito tempo. Tá na cara que o Felipe Luiz não gosta do estilo de jogo do Pedro, porque o Pedro fica mais no banco. Impressionante como o Felipe Luiz não gosta do Pedro, um dos caras melhores que tem no Flamengo para fazer gol. E o Felipe Luiz não consegue aproveitar esse jogador espetacular que o Flamengo tem no banco de reservas. Infelizmente, o Felipe Luiz não consegue fazer o Pedro jogar bola. Todos os outros técnicos entrou no Flamengo e conseguiu fazer o Pedro jogar. E o Felipe Luiz não consegue. Tem muitas pessoas já criticando o trabalho do Felipe Luiz, falando que o Flamengo precisa de um técnico de verdade, não um técnico amador. E aí, pessoal, vocês concordam com isso? O que vocês acham? Deixa nos comentários. O vídeo termina agora, mas continua nos comentários. Deixa aquele like, dá confiança. Se inscreva, tá? Se inscreva e ajuda demais o canal. Valeu!